muita alegria que estou aqui na casa hoje para a gente falar sobre a Boa Nova, a história de Jesus. E nessa noite, nosso tema é a dor, o buril das nossas almas. Vocês sabem o que é buril? Buril é uma ferramenta, é um instrumento de aço que lapida madeira, lapida pedras grandes, lapida até diamante. Na escala de Mohs, de 0 a 10, diamante é o mais duro, é o que nós temos de mais duro no planeta Terra. E o buril consegue lapidar. Hoje eu quero aqui com vocês fazer uma comparação da dor com o buril. O buril lapida diamante, pedra, e a dor lapida quem? Lapida lapida a nossa alma. Então é sobre isso que nós vamos falar, a dor como lapidação das nossas almas. Quem aqui conhece a dor? Todo mundo, né? Em algum momento das nossas vidas ela vem nos visitar. A gente pode parecer feliz com as redes sociais, a gente pode parecer alegria, mas em algum momento ela vem. E no planeta Terra essa é a certeza que nós temos, que nós estamos no planeta de provas e expiações e ela vem nos visitar com certeza. Mas eu queria falar um pouquinho mais profundo, a origem da palavra dor. A origem da palavra dor vem de dolor, do latim, que significa sofrimento físico e emocional. Então, desde a sua raiz, lá do latim, ela expressa algo mais profundo do que o físico, ela expressa algo da alma da gente, lá do fundo. Então, é muito bonito a gente saber a origem da palavra para a gente associar com o significado, né? Hoje nós vamos falar da dor segundo a visão espírita. Para a visão espírita, a dor não é um castigo, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta da misericórdia divina para a nossa lapidação. Assim como o buril é para pedra, para gema preciosa, para madeira, a dor vai ser o nosso buril também, que vai nos lapidar para nós estarmos mais próximos de Jesus. Gostaria de ler aqui uma frase de Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não disse bem-aventurados os felizes, porque ele tinha certeza que a dor era um instrumento para o progresso, para o nosso progresso. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Espiritismo nos ensina que toda dor tem uma causa justa e uma finalidade educativa. E eu gostaria de falar as causas das dores. Vocês sabem as causas das dores? Segundo o Livro dos Espíritos, ele divide em categorias. Tem as causas presentes, né? Que são as provas da vida atual. Originam das nossas imperfeições atuais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos desequilíbrios emocionais, da nossa impaciência. E isso faz doer o nosso corpo e as nossas emoções que nos geram ansiedade. Essas são as causas presentes. As aflições são provas para o aperfeiçoamento. Aquele que suporta com paciência e fé trabalha pela sua própria libertação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Então, essas provas atuais, nós temos que suportar, ter resignação para a gente poder chegar no plano espiritual com missão cumprida. Então, nós temos as causas presentes, temos as causas passadas também. As causas passadas são as expiações, são as dores, e elas têm raízes em vidas anteriores, são os erros ou abusos que nós cometemos em vidas anteriores. Então, nós, em outras encarnações, erramos, temos o débito, e a gente pede, quando a gente tem a consciência, para vir quitar. Então, causas presentes, causas passadas. As expiações servem para corrigir o mal, fazer o espírito avançar. Essa é uma questão 999 do Livro dos Espíritos. Então, é necessário a gente passar por essas provas, passar por esses momentos de dores, para a gente tirar o mal de dentro da gente. Temos também as causas coletivas. As causas coletivas, nós passamos por uma bem recente, né? Quer dizer, todo momento nós estamos passando por grandes causas coletivas, né? São as catástrofes,
as guerras, as epidemias, a pandemia que nós passamos recentemente, elas atingem um grande grupo de pessoas. E qual que é a finalidade dela? É despertar a solidariedade da humanidade, uma fraternidade, uma união entre os povos. Emmanuel diz uma frase muito bonita: a dor coletiva é o remédio amargo que desperta a consciência adormecida dos povos. Então, às vezes está todo mundo muito embrutecido, muito endurecido, não que seja necessário isso acontecer, né? Mas acontece isso como se fosse aquelas rodas que giram na Terra, revolver para a gente dar aquela acordada na humanidade. De tempos em tempos acontece isso. Temos também as causas físicas e morais. As causas físicas educam o nosso corpo e refreiam os nossos abusos. O que seriam as causas físicas? As doenças, a falta do necessário, a falta do emprego, a falta de você poder fazer um tratamento de saúde, e tem as dores emocionais. Para que ela serve? Para purificar o nosso espírito, ensinando humildade, paciência e fé. E o que seria essa dor emocional? Seria a perda de um ente querido, seria o término de um relacionamento, seria um erro que você comete e você fica muito envergonhado perante as pessoas, seria a falta do dever, da consciência tranquila. Isso nos aflige emocionalmente. Aproveitando, eu quero ler uma passagem aqui. É nas dores morais que o espírito mais cresce. A gente pode ter a dor física e nós temos as dores morais, mas quando aperta a dor moral, parece que revolve mais isso dentro da gente. A dor física parece que a gente se vitimiza um pouco, mas quando a gente tem uma dor moral, parece que fala mais fundo no nosso íntimo. Eu tenho essa percepção e talvez vocês tenham também. Eu gostaria de contar um caso aqui, que o Espiritismo não vê a dor como castigo, mas sim como um buril, como instrumento divino, da misericórdia divina. É uma bênção divina nesse estágio que nós estamos no planeta Terra. Teve uma guerra e 2 médicos trabalharam nessa guerra. E não foram bons. Fizeram crueldades, fizeram barbaridades e não cumpriram o seu dever da medicina. E desencarnaram os 2. O primeiro, chegando no plano espiritual, se revoltou com ele mesmo. Falou: como que eu, um homem estudado, médico, fiz tamanha crueldade? E não aceitava, e conversavam com ele, né? E ele entrou naquele processo de negação, de não auto-perdão, e se fechou. E teve uma reencarnação compulsória, e devido aos débitos que eram grandes que ele tinha, ele reencarnou com problemas mentais. É uma forma de dor, de quitação dos débitos. Teve o segundo médico, tinha cometido os crimes parecidos com ele, desencarnou e chegou lá da mesma maneira. Como eu, com todo estudo, com todas as possibilidades que eu tive, eu cometi esses erros. Mas ele conseguiu se auto-perdoar. Ele falou: Senhor, ele fez uma oração sincera, pedindo perdão, tendo um arrependimento sincero e pedindo a Deus a oportunidade de vir, voltar e trabalhar novamente. E foi dado a ele a oportunidade. E ele reencarna novamente, cursa medicina e vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Então, o mesmo erro e 2 maneiras de reparar o erro. Então, nem sempre os nossos erros nós temos que reparar através da dor. O intuito é que nós reparemos os nossos erros através do amor. A dor só vem até nós quando nós não conseguimos através do amor. Então, que nós possamos sempre ir pelo caminho do amor, do auto-perdão e do servir ao próximo. A questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o
deve fazer ou não fazer. Ele só é infeliz quando se afasta dela. Ou seja, é a bússola, né? É o mapa. Como ser feliz? Seguir a lei natural. Desde que a gente nasce, já está impresso, desde que a gente passa para a fase terminal, já está impresso na gente a certeza da existência de Deus. Isso está dentro da gente. Como está impresso dentro da gente o certo e o errado. Nós que fazemos a escolha. Quando a gente vai para o caminho errado, a nossa consciência sabe que é errado. Lá dentro, dentro da nossa consciência, acende uma luzinha vermelha. E aqui a gente fala, é como se eu falo que é o mapa, né? A lei natural. Se a gente seguir as leis naturais, que é a lei de Deus, a gente vai seguir o caminho do bem. Então, como se fosse uma receita de bolo para a nossa felicidade, para evitar as dores. A dor surge quando nos afastamos de Deus. E a dor também é o sinal amoroso de Deus falando: olha, meu filho, você não está no caminho certo. Você está fazendo alguma coisa errada. Então vamos olhar o que você está fazendo de errado? Então, sempre que a gente passar por um momento difícil, um momento tanto físico quanto emocional, a gente tem que dar aquela paradinha e falar: o que Deus está querendo falar comigo? O que Deus está querendo? Por que eu estou passando por isso? E aí a gente pode analisar se é causa presente, se é causa passada e reajustar, como diz a vela, né? Reajustar a nossa direção do nosso caminho. Agora nós vamos ler a questão 921. A felicidade terrestre é possível? Resposta que os mentores deram para Allan Kardec. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É muito bonita essa questão, porque fala de fé no futuro, né? E fazendo todo o meu estudo aqui, o antídoto para a dor é a gente ter fé no futuro, é a gente acreditar que no fim tudo vai dar certo. Isso me toca muito. A fé no futuro é o antídoto da dor, a certeza de que nada se perde e tudo se transforma. Então achei isso muito bonito. Vamos agora ler a questão 933. Porque Deus deu aos homens dores e decepções que os afligem na vida. A vida é prova ou expiação. As dores são provas ou expiações que nos purificam e nos fazem avançar. Aqueles que a suportam com resignação são recompensados, enquanto os que se revoltam continuam no erro. Essas provas e essas dores que nós temos servem para nos purificar, para nós avançarmos. Então não é punição de Deus, não é castigo divino, não existe isso. A doutrina espírita ela é bem clara. Quando você faz as pesquisas, quando você estuda no livro dos Espíritos, lá tem todas as respostas, um embasamento muito grande na literatura espírita, comprovando cientificamente a causa das dores. Então é só a gente ler firme e estudar. Quando a dor chega, Deus está confiando em nós, oferecendo a chance de aprender e evoluir. Então muitas vezes quando a dor chega, a gente se revolta e a gente tem que pensar que Deus está confiando em nós, está falando: olha, às vezes chegou o momento de você quitar esse débito seu. Então ele está confiando na gente, a gente tem que honrar esse momento de confiança dele em nós. Eu gostaria de falar agora a dor segundo os evangelhos. Para mim é a melhor parte. Que Jesus foi o maior exemplo de serenidade diante da dor. Em várias passagens do evangelho ele nos ensina a transformar sofrimento em crescimento. Eu vou ler uma passagem de Lucas 22, 42. Ele estava lá no Getsemane. Ele disse: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava
nos momentos finais da vida dele, nas últimas horas, ele sabia de tudo o que ia acontecer, ele estava em oração, ele estava num momento extremo de dor, tanto é que ele suava sangue. Hematidrose é quando você está num momento, uma emoção extrema, numa dor tamanha, que seu suor rompe os vasinhos e vira sangue. Então ele estava sofrendo, era uma dor verdadeira e real, né? São poucos casos classificados na ciência que catalogado, então ele estava em sofrimento. E a confiança dele era tamanha. O que ele passa nesse momento para nós de dor extrema? Resignação. Ele está com medo, ele fala: Pai, o Senhor consegue afastar de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Então, que confiança tamanha era essa de Jesus perante a Deus? Então, é muito bonita essa passagem. Ele nos ensina resignação e confiança com essa passagem. Vou ler outra passagem que é de Lucas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa passagem, Jesus já está na cruz, ele está com prego no pé, prego na mão. O centurião fez um corte nele, então ele está num momento extremo de dor e ele pede para o Pai perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que ele vem nos ensinar nesse momento de dor extrema? O perdão. Que coisa linda, né? O momento mais difícil da vida dele, porque ele se fez homem, ele era um espírito evoluidíssimo, mas ele se fez homem, ele sentia as dores, ele consegue perdoar. Quem que no momento extremo de dor consegue perdoar quem está te causando dor? É muito difícil, só mesmo Jesus e nós daqui a alguns milhares de anos, né? Gostaria de citar outra passagem que está aqui, não está nem no slide, mas é uma passagem que me toca muito, que é da mulher hemorroíça, a mulher que sangrava, acho que todos conhecem, né? Nas leis mosaicas do judaísmo, a mulher, quando estava no período menstrual, ela até hoje é assim, ela é afastada do marido, ela está impura, ela dorme num quarto separado, os talheres são separados, tudo separado, porque ela está impura. Parou o período, ela volta a conviver com os familiares e com o marido. Naquela época era muito mais rígido, e essa mulher, ela tinha um problema, que ela sangrava o tempo inteiro. Então ela, perante a família, perante a sociedade, ela estava impura. Ela era uma mulher que sangrava o tempo inteiro. O que a família fez? Pôs ela para a rua: vai embora, minha filha, não dá. Ela vivia da caridade dos outros, lavava a roupa, mas quando descobriam que ela sangrava, ela tinha que mudar. Então ela ficava de cidade em cidade nesse sofrimento absurdo, porque não se tinha médico, não se tinha cura para isso. Então ela vivia numa perturbação e sozinha, porque que marido que ia querer uma mulher impura o tempo inteiro? Então ela era sozinha, ela não tinha nenhuma amiga para conversar, ela não tinha ninguém. E ela ficou sabendo que Jesus estava ali pela redondeza. O que ela falou? É a minha chance. É a minha chance. E ela tinha tamanha fé dentro dela que ela falou: se eu chegar, se eu ver ele, se eu conseguir tocar na beiradinha do manto dele, eu vou ser curada. E assim ela foi. Só que foi um dia que tinha muita gente em torno de Jesus, tinha muita gente em torno. E ela vai daqui, vai dali, ela toca no manto dele. Na hora que ela toca, Jesus para e fala: alguém me tocou. Aí os apóstolos, os discípulos de Jesus falaram: Senhor, todos te tocaram, todos estão querendo. Alguém me tocou diferente, mas todo mundo vai te tocando. Ele falou assim: de mim desprendeu virtude. Então, era muita fé dessa mulher, desprendeu virtude de Jesus perante a fé daquela mulher. E ele fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Para mim é uma das passagens mais lindas, e é uma fé curadora, a fé que transforma a dor em paz. Ela conseguiu a cura e ela teve a paz para continuar a vida dela. Então, todas as pessoas que passam por dor física na terra, se lessem essa passagem, tivesse a fé dessa mulher,
entrasse no quarto, fizesse uma prece, colocasse a água para fluidificar, e tivesse o tamanho da fé que essa mulher tinha, com certeza todos nós seríamos curados. Tamanha fé. Então eu vou repetir a frase de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Muito bonito, né? Agora eu quero contar um caso, também outro caso, do Chico Xavier. Chico Xavier, ele vinha sofrendo muito com dor, com inflamação no olho, com dor, e psicografando, trabalhando muito, muito cansado, com muita dor. E ele perguntou assim para Emmanuel: Emmanuel, será que eu não posso pedir para Deus para melhorar, para tirar um pouco, aliviar um pouco a minha dor? Emmanuel, sempre muito severo com ele, diz: Chico, se a dor te visita, é porque ela tem um propósito. Se pedires que vá embora antes do tempo, talvez leve contigo a lição que ela ainda não terminou de ensinar. E Chico ficou caladinho, chorou, debruçou ali e continuou psicografando centenas de livros, centenas de cartas tão consoladoras para as mães dos suicidas. E aí Emmanuel chegou de novo pertinho dele e disse: vês, meu filho, as tuas lágrimas se transformaram em letras de consolo para outros corações. Então aquela dor tinha uma missão. Às vezes, se tivesse sido tirado dele antes, ou se tivesse sido amenizada, não teria cumprido o papel. Às vezes ele teria dado conta de cumprir tão fielmente como ele cumpriu o papel. E a dor fez do Chico ele mais compassivo, mais humano, mais próximo de Jesus. E eu acredito que o Chico Xavier, depois de Jesus, foi o espírito mais puro que passou. Para mim, ele é meu exemplo de vida. Então, eu quis trazer o Chico aqui nessa palestra para nos exemplificar a resignação dele perante a dor também. E como a gente lida com a dor na prática? Alguém aí quer uma colinha? Como lidar com a dor na prática? Primeiro, aceitar sem revolta, né? A gente tem que saber que ela tem uma finalidade útil e educativa. Aprender com a dor. Sempre perguntar: por que eu estou passando por isso? O que isso quer me ensinar? Por que eu estou nesse momento da minha vida passando, fui despedido? Ou estou com câncer? Ou na altura, depois de 30 anos de casado, me separei, uma dor emocional. Então a gente tem que sempre questionar, né? Trabalhar no bem, transformar sofrimento em serviço, ajudando o próximo. Não importa a dor que nós estamos passando, nós temos que não parar. É igual a bicicleta, parou, cai. Estamos sofrendo, vai ter as dificuldades, mas vamos trabalhar no bem. Vamos lá fazer a sopa, vamos fazer palestra, vamos fazer um curso, vamos no sinal ajudar quem a gente pode, onde a gente estiver. Uma palavra amiga, uma amizade que está passando por dificuldade. Todas as formas que a gente puder, nós sermos cristãos aonde nós estivermos. Não precisa ter hora para fazer o serviço do bem. É onde nós estivermos, nós trabalharmos na seara do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Jesus não espera a hora certa, a situação correta, seus filhos estarem casados, seus filhos terem saído da faculdade, você ter se aposentado. Não, é agora, é aqui, é com as ferramentas que a gente tem, é isso que nós precisamos fazer. E confiar no futuro. Toda dor é temporária e o amor de Deus é eterno. Essa confiança no futuro é a confiança que Jesus tinha, é a confiança que ele tinha lá no Getsemane, que ele tinha na cruz. Ele tinha 100% de certeza que Deus estava cuidando dele. Essa certeza que nós temos que ter também. Eu gostaria de encerrar com uma frase do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que fala assim: a dor é o chamado divino para o despertar das almas. Então a gente nunca levar a dor pelo lado do castigo, mas pelo despertar das nossas almas. A dor sempre está chamando para
para a gente olhar para algo a mais. E eu gostaria de agradecer pela lição da dor, que nos purifica e nos desperta. Senhor, dar-nos força para suportá-la com fé e entendimento para transformá-la em amor. Abençoa, Senhor, todos os que sofrem, de todos os tipos de dores, todos os doentes que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos sanatórios, nos presídios, nas ruas, todos que sofrem dores físicas e dores emocionais, muitas vezes sozinhos com seus pensamentos, as dores emocionais. Abençoa, Senhor, para que encontre em Ti o consolo e a esperança. Deus, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que assim seja.